Isaías capítulo 6 para mim, um dos textos mais incríveis e viscerais de toda a Bíblia. É aqui que o profeta Isaías tem uma visão que muda tudo. Pensa comigo. O ano é sombrio. O rei Uzias, que reinou por 52 anos em Judá, morreu. A nação está em luto, a estabilidade política está em risco. O trono da terra está vazio. E é nesse cenário de incerteza que Isaías levanta os olhos e vê algo extraordinário. Ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba de sua veste enchia o templo. Percebe a imagem? O trono humano pode estar vago, mas o trono celestial, o trono do universo, nunca esteve e nunca estará. Deus continua no controle. A soberania dele não é abalada pelas crises humanas, e a cena se torna ainda mais majestosa. Ao redor do trono, Isaías vê seres celestiais. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Essas criaturas que vivem na presença imediata de Deus, usam suas asas para cobrir o rosto em sinal de reverência. Elas entendem que a glória de Deus é tão intensa que nem mesmo elas podem encará-la diretamente. E o que elas fazem, elas adoram. O som que enche o céu não é de preocupação ou de medo, é um som de adoração contínua. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A santidade de Deus não é apenas uma qualidade, ela é a essência dele. É uma santidade tripla, perfeita, absoluta, tão poderosa que a própria estrutura do templo celestial reage. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Diante de tudo isso, como você acha que Isaías reagiu? Ele não aplaudiu. Ele não se juntou ao cântico. Ele sentiu o peso esmagador da santidade de Deus e, em contraste, a sua própria impureza. Sua reação foi de puro terror. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Este é um momento crucial. O verdadeiro encontro com Deus não nos faz sentir maiores, nos faz sentir menores. A luz de Deus expõe a nossa escuridão. Isaías, um profeta de Deus, se vê completamente perdido. Ele reconhece que suas palavras, sua vida, tudo nele, é manchado pelo pecado. Mas é aqui que a graça entra em cena. Deus não diz: você tem razão, Isaías. Você está perdido. Saia da minha presença. Não, Deus age. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Imagina essa cena: uma brasa incandescente, tirada do altar do sacrifício, toca os lábios de Isaías. Deve ter doido. O fogo que purifica também queima. Mas essa dor é redentora. É a dor que cura. O pecado que manchava seus lábios é consumido pelo fogo sagrado do altar. Isaías é perdoado. Ele é purificado. E só depois desse encontro com a santidade, e só depois da purificação pela graça, é que vem o chamado. Deus finalmente fala, fazendo uma pergunta que ecoa pela eternidade. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A resposta de Isaías é imediata e transformadora. O mesmo homem que disse: ai de mim, estou perdido, agora diz: eis-me aqui, envia-me a mim. A experiência da graça o capacitou. O perdão o tornou ousado. Ele não pergunta para onde vai, nem qual será a missão. Ele simplesmente se coloca à disposição. Aquele que se sentia indigno agora se torna um instrumento voluntário nas mãos de Deus. Mas o chamado não era para uma missão fácil, de sucesso garantido. Deus avisa: vai, e dize a este povo: ouvi, mas não entendais, e vede, mas não percebais. Isaías seria um profeta para um povo de coração endurecido. Sua pregação, em vez de levar ao arrependimento, em muitos casos, levaria ao endurecimento. É um chamado paradoxal e doloroso. Isaías, angustiado, pergunta: até quando, Senhor? E a resposta de Deus é sombria. A missão duraria até que o juízo fosse completo, até que as cidades estivessem devastadas. Mas
Mesmo no meio do juízo, Deus deixa uma semente de esperança, mas ainda ficará nela uma 10ª parte, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam no tronco. Assim, a santa semente será o seu firmeza. Mesmo após o fogo e a destruição, um remanescente, a santa semente, permaneceria. Uma promessa de que Deus não abandonaria completamente o seu povo. Essa jornada de Isaías no capítulo 6 nos ensina lições profundas. Nos ensina que um verdadeiro chamado começa com uma visão da santidade de Deus. Nos ensina que, antes de sermos enviados, precisamos ser purificados pela sua graça. E nos ensina que, mesmo que a missão seja difícil e os resultados não sejam os que esperamos, somos sustentados pela glória que vimos e pela certeza do propósito de Deus. Se essa mensagem poderosa tocou o seu coração, mostre seu apoio curtindo este vídeo. Deixe um comentário dizendo: "Eis-me aqui", se você também se coloca à disposição de Deus. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas futuras reflexões bíblicas. Muito obrigado por assistir e até o nosso próximo encontro.